sobre Josué. Como Deus falou que, assim como ele foi com Moisés, Deus iria ser com Josué. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E aqui no capítulo de número 24, onde nós lemos, ali Josué, ele vai fazer um pacto, ele vai fazer um concerto com aquela nação, com aquele povo. Por quê? Porque aquele povo estava em cima do muro. Eles não sabiam se servia aos deuses pagãos, ou se servia ao Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então Josué, observando aquele povo, observando aquela nação, agora ele, como líder espiritual, levantado, constituído por Deus, agora ele vai usar a sua autoridade para com aquele povo. E aqui no versículo, agora nós lemos no versículo 14, no versículo de número 15, Josué, ele chama a atenção daquele povo, para que aquele povo, ele viesse servir ao Senhor, com integridade, com sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Josué, na verdade, ele só queria o melhor para aquele povo. Aleluia. E qual era o melhor para aquele povo? Era servir ao Senhor. Glória a Deus. Era adorar ao Senhor. Era andar nos caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Josué, ele já tinha este privilégio, louvado seja Deus, em saber em como é bom, em como é maravilhoso servir ao Senhor, ser obediente ao Senhor, de trilhar nos caminhos do Senhor. Josué, ele sabia que servir a Deus, aleluia, era coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então Josué também, ele queria que aquele povo viesse ser feliz na presença do Senhor. Josué queria que aquele povo viesse ser o que? Abençoado na presença daquele que fez os céus e daquele que fez a terra. Então Josué faz um concerto com o povo, para que aquele povo verdadeiramente eles viessem se voltar para o único verdadeiro Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então agora nós vemos um texto que ele no versículo 15 ele vai dizer assim, ele deixou bem claro para aquele povo: olha, eu ensinei vocês, eu instruí vocês, Deus, ele dá o livre-arbítrio, a instrução foi dada, a palavra foi dada. Agora tem um porém: se vocês servir a Deus ou não, para mim não importa, mas eu e a minha casa, nós serviremos a quem? Ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Olha a atitude de Josué, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ele cumpriu com a sua obrigação. Josué, ele cumpriu com o seu dever. Qual era a sua obrigação, o seu dever? Ensinar o povo, destruir o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele deixou bem claro para o povo, para aquela nação. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai dizer: olha, parece, eu vejo ele falando, se expressando dessa forma, eu ensinei, eu instruí, o caminho da verdade, os ensinamentos do verdadeiro Deus, que vocês podem fazer, o que não podem fazer. Agora é com vocês e Deus, mas então, porém, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa, nós vamos obedecer ao
Senhor. Eu e minha casa, nós vamos adorar ao Senhor. Eu e minha casa, vamos temer ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver que quando Josué, ele se expressa, ele fala desta maneira com o líder daquela nação, né? Se nós vamos continuar o texto, nós vamos ver, né, que ali o povo se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que o povo, né, eles fazem um concerto com Deus. Aleluia. Né? Ou seja, eles deixam de servir aos deuses estranhos daquela época, os deuses dos amorreus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, eles passam, aleluia, em servir, aleluia, o Deus Todo-Poderoso. Agora, eles tomam, louvado seja o nome do Senhor, né, atitude, e eles escolhem, aleluia, em servir o mesmo Deus, aleluia, a qual Josué, aleluia, ele estava o quê? Servindo, a qual ele estava o quê? Obedecendo, a qual ele estava fazendo o quê? A sua vontade. Ou seja, nos tempos de hoje, na nossa atualidade também não é diferente da época de Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele tem nos levantado, aleluia, com coluna. Deus, ele tem nos levantado nessa terra como líder espiritual, aleluia, para fazer o quê? Para pregar a sua palavra. Ou seja, para ensinar, para instruir, aleluia, a nação, o povo, aleluia, em servir ao Senhor, aleluia, com integridade, com sinceridade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele colocou esta responsabilidade, aleluia, em nossas vidas, para ensinar, instruir o povo a verdade da sua palavra, daquilo que Deus, ele quer, aleluia, para mim e para a sua vida. Ou seja, a nossa responsabilidade é pregar, é ensinar as verdades da palavra do Senhor, né? Agora, quando o povo escuta, quando a nação escuta, aleluia, aí a pessoa, ela vai ter o livre arbítrio, louvado seja o nome do Senhor, daquilo que elas vão querer servir, louvado seja o nome do Senhor, dos deuses a qual elas vão querer